Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1, verso de número 18. Nós começamos quarta-feira passada falando sobre a ira de Deus, tá certo? Começamos falando sobre a ira de Deus e falamos sobre o que é a ira de Deus, que a ira de Deus não é um momento de raiva e nem de explosão. A ira de Deus não se manifesta porque Deus quer se vingar de uma raiva somente que você fez a Ele, por não ter dado um glória a Deus alto. Não é isso. A ira de Deus é a expressão da sua justiça. Deus, ao mesmo tempo que é amor, Ele é um Deus irado. E quando Ele está irado, a ira dele não invalida o amor, nem a misericórdia, nem o poder. Amém? Ele não se divide. É diferente de nós, papai e mamãe, né? Quando o filho faz ali alguma coisa que não agrada e que está errado, a gente manifesta a nossa reprovação, mas alguns pais ficam irados ao ponto de espancar os filhos. E às vezes é por uma coisa que depois ele vai parar para pensar e diz, nem precisava isso. Pois bem, a gente como pai, a gente fica cheio de remorso. Cheio de remorso porque corrigiu o filho, e às vezes de uma maneira mais dura. Mas a ira de Deus não produz remorso para Deus. Deus não fica no cantinho do trono, parado e dizendo, por que eu manifestei essa ira? Não precisava. Não. Sabe por quê? Porque Deus não é eu e nem você. Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele é onisciente, onipresente. Então, ao mesmo tempo que Deus está aqui, Ele está lá na China, onde estão prendendo os pastores, onde estão trazendo sentença para fechar a igreja clandestina, onde eles estão perseguindo os cristãos. O mesmo Deus que está aqui está lá. Então ele não precisa de recado, ele não precisa de ninguém lembrar ele alguma coisa. Ele sabe de tudo, todo tempo e toda hora. Vamos ler esse texto, Romanos capítulo 1, versículo de número 18, por favor. 1, 2, 3. A ira de Deus, ela se manifesta do céu. No céu não tem nada ruim, irmão. Só coisa santa e poderosa. Pastor, o senhor está dizendo que existe uma ira santa? Existe. Porque Deus é santidade por completo. Nós falamos na quarta-feira passada sobre a ira e o amor de Deus não se contradizer. Falamos os motivos porque a ira de Deus é destinada para o homem aqui na terra. Falamos sobre as causas por que Deus se ira. E eu quero só lembrar você, Deus se ira exatamente pelo que há em nós. Pela nossa natureza pecaminosa, pela produção dos nossos pecados. Ele se ira pelo comportamento errado do homem, pelo que ele faz que desagrada a Deus. O comportamento de iniquidade produz, tem como recompensa a ira de Deus. Você sabia que Deus se irou contra Moisés? Pastor, Moisés foi o homem mais manso da terra e Deus se irou contra ele? Sim, coloca aí. Êxodo capítulo 4, versículo 14. Êxodo capítulo 4, verso 14. Vamos lá? 1, 2, 3.
Pois bem, Deus acendeu-se a ira dele contra Moisés. Por quê, pastor? Porque Deus tinha um plano perfeito para Moisés seguir. E Moisés estava tentando ensinar a Deus como trabalhar. Estava tentando colocar a pessoa que ele achava que seria melhor e mais perfeita para o cargo aonde Deus estava chamando e comissionando ele. Deus exorta Moisés, e aí ele começa a entender que esse Deus não está para brincadeira. Imaginemos, irmãos, comigo, se Moisés, que foi chamado para ser o libertador, um homem poderoso em obras e cheio da graça de Deus para reproduzir a vontade de Deus para o povo, um dia ele teve atitudes que influenciou a ira de Deus. Será que nós não temos que tomar cuidado? Será que nós não temos que vigiar para que o nosso Deus esteja se agradando de nós? Nós temos um desafio, irmãos. E o nosso desafio não é ser mais bonito para o irmão que está no nosso lado. O nosso desafio não é pregar melhor do que o irmão que está pregando. O nosso desafio não é louvar melhor. O nosso desafio é agradar a Deus de um jeito que Ele fique satisfeito conosco. Pastor, qual a adoração que Deus recebe? A que lhe agrada, porque se não lhe agradar, Deus não recebe. Pastor, tem oferta que Deus não recebe? Tem culto que Deus não recebe, tem louvor que Deus não recebe, tem glória a Ele que Deus não recebe. Como é, pastor? Quando não é agradável a Ele. Deus se irou com Miriam e com Arão também. Números capítulo 12 vai dizer que a ira de Deus se acendeu contra Miriam e Arão. Miriam ficou leprosa com a ira de Deus. O texto vai dizer isso. Deus se ira também contra Uzá, que tocou a arca de forma desesperadora. A arca era a representação da presença de Deus e ele não estava purificado para tocar. Deus se irou. Pastor, então o problema é a ira de Deus? Não, irmãos. A ira de Deus é demonstração de santidade, de pureza, de poder, de justiça. O problema, sabe quando é? É quando a nossa visão não consegue enxergar quem Deus é. O mundo está enxergando Deus na perspectiva dele. E eles têm uma frase que é uma frase muito tocante e muito abençoada, até para a gente evangelizar. Deus é amor. Essa frase é mentirosa? Não. É pura verdade. É pura verdade. Mas quando essa frase ou essa parte do texto é pegado sem o contexto de quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer, pode nos levar a um grande risco. O problema não é a ira de Deus, o problema é como nós estamos encarando o Deus que nós servimos. Porque o mundo não quer reconhecer esse seu Deus. O mundo não quer acreditar no Deus da Bíblia. Eu venho te dizer nessa noite que não existe outro ser que mereça a tua adoração, que mereça a tua sinceridade, que mereça a tua santidade, a não ser o Deus da Bíblia Sagrada, a não ser o Deus Todo-Poderoso que deixou a sua revelação para nós. Mas isso também nos gera uma preocupação. Por quê? E qual é a preocupação? A preocupação é o problema de nós não se irarmos contra o pecado. Quando eu e você encaramos um Deus que pega leve com tudo e com todos, nós também estamos destinados a corroborar, a abraçar ou ficar muito tranquilo quanto ao pecado.
E olhe que muitas vezes não é o dos outros, é os nossos, irmãos. Deixa eu te dizer, todos nós que estamos aqui dentro, por mais santificados que estejamos, por mais que você tenha orado a manhã inteira, como muitas irmãs, por mais que você seja inteiramente conhecedor da Bíblia Sagrada, por mais que você tenha uma fé grandiosa, todos nós somos capazes de cometer os piores pecados do mundo. Porque todos nós temos uma natureza pecaminosa. A ira de Deus nos faz meditar sobre isso. Pastor, e como a Bíblia revela a ira de Deus? Vamos lá. A Bíblia revela a ira de Deus, primeiro, apresentando com quem Deus se irou. Diga assim, Deus se irou com as nações. Não tem limite para a ira de Deus. Ele pode se irar com o Brasil, pode se irar com a China, pode se irar com os Estados Unidos. Não tem nação que fuja ou escape quando Deus está irado. E a Bíblia está repleta disso. Vamos ler um texto, Isaías 10:5, por favor. Isaías 10:5 apresenta um Deus que se ira contra a Síria, a Assíria. Vamos lá? 1, 2, 3... Deus se irou contra a Síria. Coloca aí, por favor, Ezequiel, capítulo 30, verso 15. Ezequiel, capítulo 30, verso 15. Deus vai se irar contra o Egito. Deus vai trazer juízo. Vamos lá? 1, 2, 3. A força do Egito, e separarei a chão. Está vendo as palavras que manifestam a ira de Deus? Derramarei, furor, força, exterminarei. Está vendo como a ira de Deus vai se manifestando? Pastor, como é a ira de Deus? É como algo poderoso sendo derramado. Você já parou para perceber o poder de infiltração que tem uma água? É simples. Você vai derramando uma água, ela vai se infiltrando aonde tem um minúsculo espaço. E vai se infiltrando, de repente uma água que é derramada lá fora, se tiver um espaço, por menor que seja, e se tiver uma força gravitacional, ela consegue entrar aqui dentro e de repente está aqui no nosso meio. Sabe por que a Bíblia diz derramarei? É porque aonde precisar chegar, ela vai chegar. Aonde precisar acessar, a ira de Deus acessa. Sabe por quê? Porque ela se manifesta de forma líquida. Ela é derramada, como também se manifesta de forma sólida. Vamos lá. Olha o versículo 16 do mesmo capítulo. Vamos ler? 1, 2, 3. Está vendo a manifestação da ira de Deus contra o Egito? Atarei fogo. Pastor, o que é que isso significa? Ele vai acender a fogueira, meu irmão, contra o Egito. Trarei dor contra o Egito. Trarei angústia contra o Egito. Pastor, como é a dinâmica da ira de Deus? A dinâmica da ira de Deus é expressada na intimidade do homem. Trarei dor, trarei angústia, angústias cotidianas, meu querido e meu amado irmão. Essas doenças psicossomáticas não é nada mais, nada menos do que consequência do pecado na humanidade. Por isso que nós, como cristãos, se quando essas doenças começassem a aproximar de nós,
clame o sangue de Jesus, busque a Deus, peça a Deus para derramar bálsamo de alegria sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus não quer você angustiado cotidianamente. Porque essa angústia cotidiana pode ser uma influência do seu corpo físico. Pode ser suas células, pode ser algum distúrbio físico que você tem. Procura o médico, vai tomar um medicamento, vai regular esse distúrbio, mas pode ser também a produção de Deus no coração de alguém para levá-lo ao arrependimento. Mas vamos lá. Pastor, e por que Deus se ira? Primeiro, Deus manifesta sua ira nas nações. Por quê? Por causa da apostasia e da infidelidade. Apostasia é o abandono. Infidelidade, a quebra de aliança. Mas vamos prosseguir. Deus, a Bíblia mostra um Deus que se ira no passado, no presente e no futuro. Diga assim, ninguém escapa da ira de Deus. Perfeito? Vamos ver. Por que a ira de Deus se manifesta no passado? Vamos, abra um texto aí. Abra aí, por favor. Gênesis capítulo 6, versículo 7. A manifestação da ira de Deus no passado. A ira de Deus é o seu ódio ao pecado. E Deus revela isso na sua palavra. Deus não fica adaptado ou no mesmo ambiente ou na mesma convivência aonde tem pecado. É por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que você e eu precisamos estar constantemente nos pés do Senhor. E é por isso que todo dia, quando você vai orar, você pede perdão pelos seus pecados. Sabe por quê? Porque se Jesus te perdoar, aí você está cheio de Jesus, cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus. Porque se os pecados forem acumulados, você vai se afastando de Deus naturalmente. Gênesis 6, 7 diz o quê? Está vendo aí? Pastor, Deus destruiu todo mundo sobre a face da terra. Mas você percebe nesse texto que a ira de Deus não é uma precipitação de Deus. Deus anunciou a mensagem de juízo. Quantos anos passou para Noé construir a arca? Quantos anos passou? 10 anos? 20 anos? Está vendo quantos anos passou? Sabe o que é isso? A manifestação da misericórdia de Deus. Deus avisa, Deus dá alerta, Deus dá sinais. Noé começa a construir a arca e todos que estavam vendo ele construir poderiam ter se arrependido, mas ninguém quis se arrepender. Ninguém quis se converter. Talvez a Bíblia não diz, mas talvez em entrelinhas, Noé sofreu uma rejeição da humanidade muito grande. Que doido é esse que está construindo um barco tão grande, se nunca nem choveu na terra? Deus manifesta a sua ira, é o seu ódio contra o pecado. Mas vamos lá, como se manifesta? Aqui foi com água. Em Ezequiel capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz, é com fome e peste. Abra aí Ezequiel 6, 11. Eita, rapaz, o nosso sonoplasma hoje. Rapaz, o rapaz está rápido hoje, né? Vamos lá, 6, 11, 1, 2, 3.
Se você ler o texto em casa, por isso que eu disse, traga caneta e papel. A gente passa uma imagem rápida, mas em casa você passa o resto da semana estudando. Se você ler o capítulo 6, você percebe que esse capítulo tem como epígrafe do texto a profecia contra os montes de Israel. Deus não está falando mais contra o Egito. Deus não está falando mais contra a Síria. Deus está falando contra Israel. Diz Deus se irou contra o seu povo. Deus manda o profeta se levantar e ele diz assim: profeta, comece profetizando logo para os montes. Parece loucura, né? Mas Deus manda eles profetizar logo para os montes. A estrutura deles, Deus manda ele profetizar contra os montes. E ele profetiza contra os montes, manda ele profetizar contra os altares, ele profetiza contra os altares, manda ele profetizar acerca da população, ele profetiza, e todas as profecias são de juízo. Aí quando chega no versículo 11, ele diz assim, ó, agora quando tu sair, ó, bate os pés, bate as mãos, porque tu já entregou o recado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Eles podem nem querer ouvir você pregar o evangelho. Eles podem nem querer você pregando a palavra de Deus para ele. Eles podem nem aceitar você falar do amor de Deus para ele. Fale, porque vai chegar um tempo que você vai dizer, ó, estou livre. Já falei o que Deus mandou falar. Estou livre, bate a poeira, já falei o que Deus mandou falar. Enquanto a igreja se levantar para profetizar a vontade de Deus, pregar o juízo, pregar a misericórdia, pregar o amor, mas também pregar a justiça de Deus, vai haver um momento que Deus vai dizer, tá bom, bate as mãos, se livra desse peso, bate os pés e vem para pertinho de mim, porque eu tenho mais coisa para você. Porque às vezes a gente não prega porque fulano não ouviu, Beltrano não ouviu, Cicrano não ouviu. Ei, Jesus não te chamou e ele não te disse que todo mundo ia te ouvir, mas ele disse que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Diga assim, o meu papel não é salvar ninguém. Não existe salvador da pátria. Não existe. Existe salvador do mundo. Aleluia. Pastor, e qual a diferença? A diferença é que salvador do mundo só tem um. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o salvador. Ele é o salvador do ébrio. Ele é o salvador do drogado. Ele é o salvador da prostituta. Ele é o salvador do cidadão que é um pecador. Ele é salvador da senhora que é idólatra. Ele é o salvador. Mas você não. Você e eu somos só os mensageiros. Amém? Então não se preocupe em salvar. Se preocupe só de entregar o recado. Mas vamos lá, Deus manifesta a sua ira abrasando a terra. Deuteronômio 29 e 23. Deus manifesta a sua ira dispensando o povo, fazendo o povo se espalhar. A face do Senhor, a face indignada do Senhor os espalhou. Lamentações capítulo 4, verso 16. A face indignada do Senhor. Eu acho linda a Bíblia, né? E aí eu trago para os nossos dias de hoje. É bom sorrir, não é, irmãos? Não é bom sorrir? É bom quando você recebe um sorriso, quando alguém te trata bem. Mas Deus, Ele não sorri para pecado, irmão. A face do Senhor é indignada com o pecado. É aquela cara fechada, é aquela cara emburrada contra o pecado. Deixa eu dar um conselho que serve para mim e serve para você. Você não precisa sorrir com essas piadas imorais. Sabe por quê? Porque enquanto eu e você podemos sorrir com alguma besteira dessa, Deus está com a face indignada. Pecado traz indignação para Deus.
Mentira deixa Deus com a face indignada. Vou falar de novo. Palavrão deixa Deus com a face indignada. Deus fica com a cara feia para crente que fala palavrão, irmão. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque não pode sair duas águas da mesma fonte. Ou a fonte sai água limpa ou água suja. Ou a fonte jorra bênção ou jorra maldição. A pergunta é, como está a nossa fonte? Mas vamos lá. Deus no passado se indignou, se irou, manifestou sua ira. Como? Com peste, com fogo, com indignação. Isaías capítulo 9, verso 19, diz que Deus incendiou a terra. Tocou fogo. Imagine. Detalhe, viu? Quando Deus toca fogo, não tem bombeiro que apague, viu? O fogo que Deus acende, só Ele mesmo pode apagar. Isso é importante nós saber. Por quê, pastor? Porque às vezes Deus está tratando alguém, irmãos. Eu abro aspas aqui para a mensagem. Às vezes Deus está tratando um crentezinho abençoado, que já deu tanto trabalho à igreja, o pastor, à família e a Deus. Deus está tratando ele. Aí você vai se compadecer, botar a mãozinha por cima, bichinho, bichinho. Vai se queimar também, meu irmão. Porque o fogo de Deus, só quem apaga é Ele. Se Deus está tratando, ore para Deus ter misericórdia e para que Ele entenda o tratamento de Deus, mas não coloque a sua mão aonde Deus está corrigindo alguém. Não se compadeça de quem Deus está corrigindo. Ah, não é que você vai dizer bem feito, mereceu, está passando. Não, na sua boca não pode produzir isso. Mas você não pode tomar o lugar de quem está pagando o preço por desobediência. Porque Deus vai chamar o desobediente para correção. E é qualquer um, irmão, é eu, é você, é qualquer um. É nós. Amém? Porque tem um ditado que diz: quem tem pena do coitado fica no lugar dele, né? Esse ditado, ele é aplicado na questão humana, de você se compadecer de alguém que está passando necessidade e tal, e tal, e tal. Mas quando a gente olha para esse Deus que conhece todas as coisas e aplica a sua justiça, e a Bíblia diz, não coloque a sua mão precipitada, não dá, irmãos, para a gente colocar a mão no fogo por uma história que a gente não conhece. Não dá. Chegou contando a parte da história dela, ouça, mas ora a Deus. Toda história tem dois lados. Toda história tem duas versões. Tem gente que se apresenta como vitimista de uma forma que, se ele contar a história para o carroceiro, até o burro chora. É, irmão. Tem gente que sabe inventar, sabe contar, compartilhar uma história e traz um cenário de tristeza e um cenário de vitimismo tão grande que, se contar a história para o carroceiro desce da carroça, dá a carroça, o burro sai chorando, apanhando e levando quem contou a história. Pastor, que história é essa? É, irmão. Deixa eu te dizer. Só quem conhece os corações, ó, Papai do céu. Coração é uma terra que só Deus prescruta, viu? Só Deus conhece. E eu vou te dizer mais uma coisa, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Tome cuidado não, que ele engana até você mesmo. Quer ver uma coisa? Você passa uma situação difícil na igreja. Ou talvez alguém trouxe uma palavra mais dura para você. Ou talvez você passou uma aflição, uma prova dentro da igreja. Aí chega outra pessoa e diz, mulher, se eu fosse tu, eu não aguentava isso não.
Aí chegou outro, rapaz, se eu fosse tu, eu já tinha saído. Aí vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando. Sabe o que é que acontece? Você não sabe porque está sendo provado. Às vezes, você está sendo corrigido. Mas às vezes, Deus está te provando para te exaltar. Expliquei, vou explicar de novo. Não existe um lugar mais apropriado para Deus experimentar o crente, a não ser dentro da sua casa e dentro da igreja. Sabe por quê? Porque na sua casa o pessoal dorme com você e acorda com você. Na igreja é muita gente, a gente passa mais tempo aqui do que em qualquer outro lugar. E sabe o que é que acontece? Aqui nós temos hierarquia. Às vezes Deus usa alguém acima de você para provar você. Ei, deixa eu te dizer, não perde tempo dando atenção ao teu coração que quer se magoar. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Percebe que talvez Deus está provando você, porque Deus tem caminhos planos para você. Deus tem caminhos abençoados para você. Deus quer te exaltar. Deus quer trabalhar na tua vida. Deus quer fazer coisas grandes em você, mas você precisa ser provado. Vou dizer uma prova aqui, talvez o meu pastor Júnior. Veja, eu auxiliava o pastor Júnior como co-pastor. Auxiliava também como líder, vice-líder da juventude estadual, com o pastor Hélio. Ajudando ele ali. E ele formalizou o convite para a gente assumir como vice-líder. Para a gente que era líder do setor 4 e auxiliava o pastor, eu encarei como uma forma de também trazer um pouco mais de liberdade para o nosso setor, visibilidade e usar a nossa mocidade que estava tão boa para ajudar. Falei para o meu pastor. Meu pastor disse, não. Não, pastor, mas não vai atrapalhar? Não, dá certo não. Eu amei, pastor. Pastor Wellington, não dá. O pastor disse que não. Amém. Dias depois, pastor Wellington, rapaz, está aproximando a apresentação da liderança. Deixa eu te apresentar o Mendo como líder da área, para atuar nessa área, porque a mocidade do setor 4 é a mais forte, a mais dinâmica da região. Vou falar com o pastor. Pastor, tal e tal e tal, não. E aí? Caiu algum dedo aqui? Caiu alguma coisa? Obedecer é melhor do que sacrificar, irmãos. O próprio Jesus disse para os seus discípulos, o que eu estou fazendo agora tu não entendes, mas amanhã entenderás. Ei, tem repreensão, tem processo, tem situação que Deus está movendo a tua vida para você caminhar em direção ao que Ele tem de melhor para você. Aprenda a ouvir não, aprenda a ser questionado, aprenda a não fazer a sua vontade. Sabe por quê? Porque Deus está nos tratando todos os dias enquanto nós vivemos. E eu aprendi que é melhor ouvir e ser tratado do que desobedecer e pagar o preço. Eu aprendi. Mas vamos lá. Deus se manifesta como um Deus irado no passado. Mas Ele se manifesta com a sua ira no presente. Diga, Deus ainda é um Deus irado. A morte de Jesus não invalidou o poder de Deus e nem a sua ira. Pastor, será? É verdade. É verdade. A ira de Deus é vista quando Ele entrega aos ímpios a imundície, as suas paixões. Ele leva à ruína e à morte aqueles que não querem nenhum compromisso com Deus. Infelizmente, a vontade de Deus é salvar. Romanos capítulo 1, que nós lemos, verso de número 18, Paulo está escrevendo justamente para esses que detêm a verdade de Deus em injustiça, que dizem o que Deus não está dizendo, que corroboram com o que Deus não está corroborando, que aprovam o que Deus não está aprovando. É por isso que no
versículo 18 do capítulo 3, Paulo diz assim: não há temor de Deus no coração deles, eles são obstinados. Quando chega no versículo 23 do capítulo 6 de Romanos, ele diz: o salário deles, que do pecado deles é a morte. Vai ter recompensa, é a morte. Mas ele dá uma vírgula e diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ezequiel capítulo 18 diz que na mão do Senhor estão todas as almas, a minha e a sua e de todo mundo. Deus hoje ainda se ira, irmão. Mas o problema é que a gente às vezes não sabe distinguir o que é ímpio. Nem todo descrente é ímpio, irmão. Às vezes ele é ignorante. Ele não reconheceu Cristo. Ele ainda não enxergou Cristo. Quem são ímpios, pastor? Ímpio é o culpado, é perverso, é aquele que se opõe à vontade de Deus. Ímpio é aquele que é sem reverência, sem piedade e sem temor de Deus. Ímpio no grego equivale a uma pessoa que, mesmo sabendo que é um ambiente de Deus, não reverencia Deus, não tem temor de Deus. Ele é ímpio. As suas ações são mal. Em resumo, isso significa que aquele que vive sem levar Deus em consideração, rejeitando seus mandamentos, andando segundo a sua própria vontade, vão pagar o preço. Vão pagar o preço. Infelizmente. Isso é Bíblia. Pastor, por que o senhor está pregando para nós isso e não está pregando na campanha? Porque é você que vai pregar lá fora. E se nós não conhecermos esse Deus que pesa essas coisas, como vai ser nossa mensagem? Nós vamos chegar aqui, na esquina ali, e dizer: não, pode continuar assim. Se você sentir que Deus te ama e que Ele está no teu coração, está tudo bem. Está nada, irmão. Está nada. Deus chama todos como estão, mas com Deus ninguém fica como está. Não tem um encontro na Bíblia Sagrada de uma pessoa com Cristo que ficou do mesmo jeito. Não tem um encontro de ninguém com Deus que saia da mesma forma. Paulo fica cego, mas vê a luz de Cristo. A mulher samaritana, que era conhecida como uma prostituta, que já tinha 5 maridos, e o que ela vivia não era dela, ela sai de lá uma missionária, pregando o amor de Deus para a sua cidade, e todos recebem a mensagem. Sabe por quê? Porque encontros com Deus transformam, encontros com Deus muda, encontro com Deus muda a vida do ser humano. E isso é bom, sabe por quê? Porque todos nós que estamos aqui podemos nos alegrar. Você não é mais quem você era, você não vive mais como você vivia, você não tem a maldição que pesava sobre você, porque você teve um encontro com Deus. Quem teve um encontro com Deus? Você pode estar com os boletos vencidos, mas lembre, você tem a paz de Deus em sua vida. Você pode estar até sendo provado, porque Deus tem algo maior na sua vida, mas lembre-se, você não é mais o mesmo pecador obstinado. Você é salvo em Cristo Jesus. A ira de Deus no passado, no presente e no futuro. A ira de Deus incluirá a grande tribulação, um juízo para os ímpios. Coloca aí Mateus 24, 21. Mateus capítulo 24, verso 21, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 24, 21. Vamos ler? 1, 2, 3. Está vendo aí? Manifestação da ira de Deus na grande tribulação. É por isso que nós acreditamos
no arrebatamento. Nós acreditamos no arrebatamento antes da grande tribulação. Sabe por quê? Porque nós não somos alvos da ira de Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo. Mas não somente isso, note no seu papelzinho aí, Ezequiel 17, verso 9, fala sobre o juízo de Deus sobre as nações. Daniel capítulo 8, verso 19, fala também desse juízo. Sofonias capítulo 1, versículo 15, fala de um grande alvoroço e de uma grande assolação e uma grande escuridão e trevas. Pastor, e tudo isso vem de onde? De Deus. De Deus. Romanos capítulo 2, verso 5, fala de uma prestação de conta. O mundo prestará conta. Nós ainda vamos pregar para você sobre o grande juízo. Nós, a igreja, não passaremos pelo grande juízo, o grande trono branco. Nós passaremos pelo tribunal de Cristo, aonde as nossas obras e os nossos feitos serão provados com fogo. Com fogo. As obras que foram boas, as obras que agradaram a Deus, elas vão resistir o fogo. Pastor, e o que eu fiz enquanto crente que não agradou a Deus? Vai virar fumaça, vai queimar. Irmãos, ninguém vai ganhar galardão por destratar o irmão. Ninguém vai ganhar recompensa por ter ficado de braço cruzado enquanto podia fazer alguma coisa. A Bíblia chama obras de palha, madeira e feno. Não resiste o fogo, mas as que resistem vão brilhar para a glória do nome do Senhor. Mas pastor, como isso funciona? Vamos explicar isso depois para você. Mas eu quero parar por aqui nesse ponto. Sobre a ira de Deus. Não é a última palavra aos seres humanos. Diga, a ira de Deus não é a última palavra para os seres humanos. Porque se a ira de Deus fosse a última palavra para os seres humanos, todos nós estávamos perdidos. Porque ninguém passou o dia hoje sem cometer um pecado. Ninguém passou a segunda, a terça sem cometer nenhum pecado. Mas por que, pastor, que a ira de Deus não é a última palavra? Porque Deus proveu um meio de escape para a salvação da sua vida, da ira dele. Ei, a ira de Deus não pode ser resistida por nós. Nós não conseguimos aplacar a ira de Deus com a nossa própria força, mas Deus provê um escape. Olha para o teu irmão que está pertinho de ti, diz, dá um sorriso. Jesus morreu para te dar livramento da ira de Deus. Dá um sorriso, porque na cruz, Arabaçu de Cantereba, na cruz, Deus proveu um escape para a minha vida e para a tua vida. Foi a cruz de Cristo que levou a minha vida e a tua vida para o esconderijo do Altíssimo e me fez ser aceitável diante de Deus. Meu irmão, por isso que João capítulo 3, verso 36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha para o teu irmão aí, olha, pergunta para ele: tu crê em Cristo? Tu crê em Jesus Cristo? Pois tu fez bem, a ira de Deus foi tirada de sobre a tua vida. Foi porque você creu, mas quem não crê, a ira está lá aguardando o momento certo para se manifestar. A Bíblia diz, João capítulo 3, verso 36, quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Eu acho lindo quando Paulo escreve a Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso 10. Coloca aí, Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso 10. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto.
1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Glória a Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. De que é que ele nos livra? Ei, deixa eu te dizer, sobre ti, na cruz, para ti, você teve liberdade e livramento da ira passada. Por isso que Paulo diz, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas não acabou por aí. Sobre ti, que está debaixo da graça de Deus, tem livramento da ira futura. Ah, pastor, não entendi. Pois entenda, nem o teu passado te condena, nem o teu presente te condena, porque você está com Jesus. Você está com Jesus. Você está com Jesus. Você está com Jesus. Como assim, pastor? Coloca o capítulo 5 do mesmo livro, verso de número 9, para nós entendermos como isso funciona. Capítulo 5, verso 9, o que é que diz aí? Pastor, como é que isso funciona? Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, quando eu me arrependi dos meus pecados, quando eu nasci de novo, o meu passado foi rasgado, o meu presente está coberto pela graça, e a Bíblia está dizendo, você não está destinado para a ira. Você não está destinado para a ira. Pastor, e eu estou destinado para onde? Para a salvação. Por meio daquilo que eu faço, não. É por Jesus. Por meio daquilo que eu oferto, não. É por Jesus Cristo. Por isso, meu querido, pode passar 10 anos na igreja. Se não se converter a Jesus, não tem nada com Jesus. Pode passar 20 anos na igreja. Se não crer em Jesus, se não obedecer a Jesus, se não se submeter a Jesus, não tem liberdade de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que eu preciso crer em Jesus? Se quiser se escapar da ira, você precisa. Por quê, pastor? Porque é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que leva você e eu para um caminho novo, um caminho santo, um caminho vivo e poderoso. Na cruz de Cristo, a justiça e o juízo se encontraram. Diga comigo, na cruz, a justiça e o juízo se encontraram. Só que não foi para você, foi para Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados, carregou sobre si as nossas culpas. Quando Jesus estava na cruz, o juízo de Deus com a sua ira estava sobre ele. A Bíblia diz que agradou o Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Meu Deus, que coisa forte. Pastor, o senhor está dizendo que Deus estava se agradando com o sofrimento de Jesus? É exatamente isso que você entendeu. Sabe por quê? Porque o sofrimento de Jesus era demonstração da ira de Deus mediante a justiça do Senhor sobre a vida dele. Ei, Jesus suportou o que eu e você não podia suportar. Jesus carregou o que você e eu não podia carregar. Jesus levou o que você e eu não podia levar. O justo morreu pelos os injustos, para que aqueles que viviam mortos tivessem vida pelo aquele que morreu uma única vez. E deixa eu te dizer, por que tu está triste? Por que você está desanimado na fé? Por que você está duvidoso quando serviu o Senhor? Jesus te livrou da ira de Deus. É difícil lutar com crente triste, irmão. É difícil. E olha que crente triste, não estou dizendo que você tem que rir direto, não, irmão. Ninguém aguenta rir direto, dá cãibra.
Ninguém aguenta sorrir direto. Ninguém. Tem hora que a gente quer fazer a careta, porque está doendo. Tem hora que é de chorar. Mas nenhuma prova, fica de pé em nome de Jesus. Nenhuma prova, nenhuma aflição, nenhuma dor e nenhuma luta que você passa, que você enfrenta, te dá motivo de se entristecer com Jesus e ficar um crente desanimado. Você sabia que Deus é contra crente desanimado? Se até um técnico de futebol não quer entrar num jogo com jogador desanimado, imagine Deus. É por isso que a Bíblia, inúmeras vezes, já contaram, eu nunca contei não, mas já contaram e disseram, para cada dia do ano, tem uma palavra dizendo, não temas, eu sou contigo. Para cada dia do ano, quando você abre o olho, não sabe a dor que você enfrenta, não sabe o que você vai passar, Deus já está dizendo, não temas que eu sou contigo. Sabe o que ele está dizendo? Vai vir pedrada, vai vir perseguição, vai vir pessoas contra você, vai vir pessoas querendo destruir você, vai vir pessoas querendo desanimar, mas não baixe a cabeça, não entregue os pombos, não desanime, porque eu sou contigo. E se Deus é por nós, se Deus é por nós, pode levantar o país, quem será? Pode levantar a nação, quem será? Pode levantar as forças do mal, quem será? Se Deus é contigo, quem será contra você? Pastor, não estou entendendo. Pode se levantar, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque você é alvo do amor de Deus, da justiça de Cristo e do perdão do Calvário. Essa doença não pode te parar. Esse medo não pode te parar. Essa dificuldade não pode te paralisar. Porque você não está só. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Aleluia. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa noite, Senhor, estarmos reunidos, pela certeza de que Tu nos ama de uma forma tão intensa e poderosa, que se entregou por nós ali naquela cruz do Calvário. Senhor, os nossos pecados foram lançados sobre Ti. A Tua palavra diz que a cédula de acusação que estava sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos foi rasgada, Senhor. Não existe mais um acusador, porque Tu és o advogado da Tua igreja. Se existe algo em nós que precise mudar, Senhor, muda. Se existe algum pecado de estimação que precisa ser retirado, retira, Senhor. Se existe alguma coisa que precisa ser ajustada, Tu és o olheiro, Senhor, e nós somos o vaso. Diga, Deus, Tu és o olheiro, eu sou o vaso. Me ajusta. Ficou difícil dizer agora, né? Mas diga, me ajusta. Me ajusta para a Tua glória. Deus, ajusta as nossas vidas. Converte-nos e nós seremos convertidos a Ti. Limpa e purifica-nos, Senhor. Purifica a nossa vida. Tira essa frieza espiritual. Tira esse desânimo. Tira esse abatimento da alma. Tira essa tristeza. Tira essa angústia. Tira esse peso. Tira. Liberta a Tua filha. Dá uma alegria constante. Dá uma fé grandiosa no Teu nome.
Arabarabassuda Caraha. Airebassuda Caraha. Airemanacassuda Caraha. Eu lhe recomendo, se você é batizado do Espírito Santo, fale língua estranha em nome de Jesus. Se você é batizado do Espírito Santo, fale mistério com Deus agora. Ore em língua. Ore em língua. Que o Espírito Santo vai ter acesso ao mais íntimo do seu ser. Arabassole Caraha. Aeramanacossole Caraha. Aeramanacassuri Milicaneha. Xerebilicandarabassude Caraha. Aeramilicandarabassude Caraha. Vai tomando, Jesus. Vai tirando toda impureza, Jesus. Vai purificando, Jarabarassule Caraha. Senhor, quem não é batizado com teu Espírito Santo, Senhor, batiza em nome de Jesus. Seja batizado em nome de Jesus. Seja batizado com o Espírito Santo em nome de Jesus. Receba revestimento de poder nesta noite, para você guerrear essa batalha espiritual, para você se arabaçou de candeira. Olha para cá, ó. Olha para cá. Fazer uma coisa aqui para você entender, ó.